Sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa aula número 2 do curso completo de Windows Server 2019. E como prometido na aula anterior, vamos começar agora com as configurações básicas que devem ser feitas em qualquer máquina servidor, tá ok? Você está configurando uma máquina servidor, você é obrigado a fazer esses ajustes antes de qualquer outra configuração para o servidor, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro passo, aqui nessa tela que carrega automaticamente toda vez que você faz o logon do Windows Server 2019, você deve procurar aqui a opção de servidor local. Agora detalhe, caso você tenha fechado sem querer essa janela ou ela de repente não tenha carregado, você faz o seguinte, clica aqui em menu iniciar, que vai aparecer a opção de gerenciador de servidores. Clicou aqui, vai abrir essa janela, tá ok? Aí abriu, você vem aqui em servidor local, que vai aparecer essa tela aqui, tá ok? Então vamos lá, a primeira coisa que eu devo fazer nessa tela é configurar o nome do computador e o grupo de trabalho. Eu vou clicar aqui, nome do computador, ele vai carregar a janela de propriedades lá do Windows, né, que a gente já conhece de outras versões, e vai clicar aqui no botão alterar. Cliquei no botão alterar, a primeira coisa que eu vou fazer é definir o nome do servidor. Então vai ser servidor AMGN. Esse é o meu nome aqui, que eu estou colocando aqui como exemplo, aí vocês vão configurar da forma de vocês. Servidor AMGN. Grupo de trabalho, vamos colocar rede AMGN. Então já definiu o nome do servidor e o grupo de trabalho, você clica em OK, ele vai te dar uma mensagem de que você deve reiniciar a máquina para que as configurações entrem em vigor. Olha só, bem-vindo ao grupo de trabalho rede AMGN. Você clica em OK, aí ele fala que você deve reiniciar o computador. Você clica em OK novamente, fecha a janela, e aqui ao invés de reiniciar agora, você bota reiniciar depois. Por quê? Porque todas essas alterações que eu vou fazer vão pedir para reiniciar o computador. Então, para a gente fazer uma coisa só, a gente marca reiniciar depois e vai prosseguindo aqui com os ajustes. Então, vamos lá. O próximo passo, após a configuração do nome do computador e o grupo de trabalho, é definir o acesso à área de trabalho remota. Veja só, área de trabalho remota, desabilitado. Vou clicar aqui e vou permitir conexões remotas. Aí ele avisa que uma exceção na regra do firewall vai ser feita para que permita acesso à área de trabalho remota, tá ok? Essa opção aqui eu não marco e clico apenas em aplicar. Aplicou, clicou em OK, beleza, já está alterado. Você veja que aqui ainda não apareceu essa alteração, ainda consta como desabilitado, mas não está. Só vai aparecer correto depois que eu reiniciar o meu computador, tá legal? Vamos lá, próximo passo, eu tenho que fazer a configuração de IP do sistema, tá ok? Por padrão, todo computador, ele vem configurado para pegar a sua conexão no modo chamado de DHCP. Vocês já sabem, é o modo de configuração automática, ele pega o IP, a máscara, o gateway, o DNS, tudo de forma automática, né? E a gente tem que configurar isso de forma manual, fixa, botar uma configuração fixa, pré-definida. Para quê? Para que não haja risco, primeiro, de que quando você reinicia a sua máquina, você troque de endereço, né, conforme as regras do roteador. Depois, para evitar que não haja erro de comunicação entre servidor e cliente, tá ok? E justamente também para evitar possíveis conflitos de IP na rede, tá legal? E além do fato da configuração de DNS e Active Directory tem que ser
com configuração de IP fixo, tá ok? Olha aqui um detalhe, o acesso à área de trabalho remoto apareceu habilitado porque ele já fez uma atualização do serviço. O sistema de servidor, ele de tempo em tempo vai atualizando o serviço dele, ele vai como se fosse um refresh que ele faz. Só que em alguns casos demora mais e é necessário a gente reiniciar para poder garantir que faça a função correta, tá ok? Não é porque ele está habilitado aqui que ele vai necessariamente funcionar. Tem que prestar atenção nisso, tá ok? Então vamos lá, Ethernet. Vou clicar lá, ele vai abrir a minha janela de propriedades de rede, que a gente já está acostumado, já conhece. Tá lá a minha placa de rede, Ethernet. Eu vou clicar com o botão direito sobre ela e vou lá na última opção, propriedades. Isso aqui, acredito que vocês já devam estar bem familiarizados com essa tela. Abriu a janela de propriedades, eu vou até a opção de protocolo de IP versão 4, seleciono ele, clico novamente em propriedades do protocolo e aqui eu vou tirar do modo automático e vou colocar no modo de endereço fixo de IP, aonde eu vou colocar o IP do meu servidor. A máscara é automático. Aqui está o gateway para poder ter acesso à internet. E aqui está o grande segredo, o DNS. Quando você está numa máquina cliente e resolve botar IP fixo, por algum outro motivo qualquer, você está acostumado a botar o DNS, ou o DNS é o número do roteador, né? Estaria repetindo aqui o gateway, você poderia colocar aqui também, ou você colocaria 8.8.8.8 e aqui 8.8.4.4, que seriam os DNS da Google. Isso estamos falando numa situação máquina cliente. Mas aqui, como eu vou transformar esse computador num servidor de DNS e vou ativar o serviço de Active Directory, eu tenho que colocar o DNS apontado para a minha própria máquina. Entendeu? Ou seja, como é que eu identifico a minha máquina na rede? Pelo meu IP. Então, quem é o servidor de DNS da rede? É esta máquina aqui. Entendeu? Então, eu aponto o servidor de DNS para esta máquina aqui. Tá ok? Ficou entendida essa questão? Preencheu isso aqui. O secundário alternativo não é obrigatório. Você clica em OK. Ele vai alterar as configurações. Você clica em fechar. E ele já vai fazer a alteração. Clicou 2 vezes aqui. Conectividade do IP4 está com internet. Conectividade do IP6 também está com internet. Vou aqui em detalhes. Aqui ó, placa de 1 GB, né? Conexão de 1 GB, isso é importante. O servidor, como é uma máquina que vai receber muitas conexões, é legal você ter uma placa giga e utilizar roteador que tenha porta giga também, tá ok? Para você ter uma melhor qualidade na transmissão de dados. Hoje em dia as internets têm planos superiores a 100 megas. O que adianta você ter uma internet de 400, 500 megas, né, um link de fibra ótica de 400, 500 megas, se a sua placa só vai até 100. Então você quer ser servidor, quer ter qualidade, garante isso aqui primeiro, uma placa de pelo menos 1 GB. Tá ok? E um roteador que faça isso. Agora tem um detalhe, não adianta você receber o sinal do roteador a giga para receber a internet no nível máximo, né? Vamos supor o plano de 400, 500 megas, e depois do servidor a comunicação com os demais clientes, que é no switch, você está utilizando um switch de 100. Também não vai resolver. Você tem que ter um switch /1000. Tá legal? Então isso é importante. São detalhes assim que fazem realmente a diferença. Tá ok? Outra coisa que é muito importante. As placas de rede dos clientes também tem que ser /1000. Por quê? Se você estiver dentro de uma rede onde o servidor é /1000, o switch é /1000, mas eu tenho uma estaçãozinha de trabalho lá /100, automaticamente na hora de negociar pacotes com essa máquina,
a negociação vai ser limitada. E aí começa a haver truncamento no tráfego de dados. Tá legal? Então, isso é uma coisa muito importante que eu estou aproveitando aqui para destacar. Bom, eu vim aqui para isso. Vou clicar em detalhes e tá aqui, ó. Toda a configuração da forma que eu pré-defini. Tá ok? Fechou isso aqui. Fechou isso aqui. Beleza. Qual é o nosso próximo passo? Fechou essa janelinha. Estou aqui no gerenciamento do servidor novamente. E agora o próximo passo é definir as configurações de update, do Windows Update. Vamos configurar o Windows Update. Então vamos lá. Deixa eu voltar lá nas propriedades. Últimas atualizações instaladas. Nunca. Olha o que ele está dizendo aqui. Windows Update. Instalar atualizações automaticamente. Clico para mudar. Aí ele vai abrir a janela de propriedades para configuração do Windows Update. Aí eu vou alterar aqui o horário ativo. Defina o horário ativo para nos informar quando você normalmente usa esse dispositivo. Não o reiniciaremos automaticamente do horário ativo e sem verificar se você está utilizando. O que significa isso? Por exemplo, o meu servidor está numa empresa. Vamos supor que a minha empresa tem um expediente que começa às 8 da manhã e termina às 17 horas, como já está ali definido. Mas o computador servidor, por padrão, em qualquer empresa, ele nunca desliga. Quando você vai embora da empresa, os funcionários vão desligando as estações de trabalho. Mas o servidor, ele nunca é desligado. Primeiro, porque normalmente ele fica numa sala trancada. Então não pode um funcionário qualquer da empresa ter acesso. É uma questão de segurança dos dados, segurança do maquinário. É um investimento muito caro. E é algo, vamos dizer assim, é o cérebro, o coração da empresa está ali, entendeu? Então, você não pode desligar uma máquina servidora, ela tem que ficar ali ligada 24 horas, até para ela ir criando relatórios sobre o sistema, o servidor, entendeu? É o chamado uptime. Então, o que acontece? A gente marcando aqui que a empresa funciona das 8 às 17 horas, significa que se ele fizer download de atualização automática e estiver pronto para fazer essa instalação, em alguns casos vai ser necessário reiniciar a máquina para poder atualizar essas configurações. E ele vai garantir que isso não aconteça no horário que você tiver com o expediente na empresa, para que a sua rede não caia, entendeu? Então, ele tem um limite aqui, você não pode botar mais do que 18 horas de expediente nessa opção. Vamos supor, mas a minha empresa funciona 24 horas por dia, eu tenho um call center 24 horas e tem sempre gente lá ativa fazendo 3 turnos. Beleza, tudo bem, mas em algum momento vai ter que acontecer esse boot. Aí você bota de uma forma que ele ocorra no horário de menor incidência de atendimento, de movimento do tráfego da sua rede. Aí você bota de forma que aconteça próximo da madrugada, entendeu? Então tá aqui, horário de início, horário de fim, vou salvar. Agora eu vou aqui nas opções avançadas. Cliquei nas opções avançadas, vamos lá. Primeira opção que eu tenho que marcar: fornecer atualizações para outros produtos Microsoft quando eu atualizar o Windows. Tá ativo, beleza. Aí eu volto à tela e clico aqui, ó. Voltei à tela, vou clicar aqui, ó, verificar se há atualizações. Cliquei, ele vai fazer aquela pesquisa que a gente já conhece lá na plataforma do Windows Update e nós vamos aguardar e daqui a pouco eu volto. Como vocês podem observar aqui na tela, ele já está fazendo o download de algumas atualizações. Aqui, ó, 100%. Preparando os itens 0%, 100%, 100%, 100%. Então, vamos continuar aguardando, daqui a pouco eu estou de volta. Bom, retornando, só para informar, o computador ele foi reiniciado por necessidade das atualizações, tá ok? Então ele já consta aqui, ó, que ele já fez a atualização, a busca foi aqui às 21h38 e a última instalação foi às 23h01, tá ok? Então tá tudo certinho, já fizemos as atualizações. Windows Defender Antivírus ativado, comentários e diagnóstico, ok? E aqui configuração de segurança aprimorada do Internet Explorer.
Então o que a gente vai fazer? Aqui está ativado, eu vou clicar e vou desligar, tá ok? Vou desativar aqui. Por que eu vou desativar isso? Porque senão eu não vou conseguir fazer alguns outros ajustes na máquina e inclusive o Internet Explorer vai ficar cheio de restrição e bloqueios. E assim, estou dando essa dica para você que queira utilizar o Internet Explorer, entendeu? Mas eu particularmente utilizo o Chrome, eu coloquei o Chrome lá, então para mim tanto faz, mas isso aqui é uma recomendação padrão que a gente faz para todos os administradores de rede, tá legal? Então eu clico em OK, já está desmarcado, então beleza. Feito isso, a gente vai verificar se está tudo certinho em relação ao nosso fuso horário. Tá aqui, ó, fuso horário de Brasília, nosso horário está certinho, então não vou mexer nisso, tá tudo ok. Qual é o próximo passo? Agora eu preciso fazer com que tudo que eu fiz entre em vigor. Eu vou fechar o gerenciador do servidor e vou reiniciar o computador. Eu clico no menu iniciar, desligar, aí ele vai me dar a opção de desligar ou reiniciar. Eu clico em reiniciar, aí ele me dá me faz uma pergunta aqui. Escolha um motivo que melhor descreva por que você deseja desligar o computador. Ele faz essa pergunta por quê? Porque é um servidor, como eu falei, e servidor por padrão não se desliga, entendeu? Aí ele estava sugerindo outra não planejada. Eu vou botar aqui outra planejada, tá ok? Posso marcar outras opções aqui também, instalação de hardware, né, que normalmente atualiza driver, sistema operacional recuperação não é o nosso caso, então eu boto aqui outro planejado, que é uma questão de configurações que a gente fez e sabe que precisa reiniciar. Então outro planejado, clique em OK. É importante marcar a resposta certa, mais adequada com o fato, porque tudo isso vai para o relatório de log do Windows, tá ok? O computador já reiniciou, né? O nosso servidor já reiniciou. Vou lá novamente em servidor local e vamos conferir as alterações. Ele está carregando, demora um pouquinho porque ele está fazendo leitura de todos os serviços. Nome do computador, servidor MGN, grupo de trabalho rede MGN, área de trabalho remota habilitado, Ethernet, está lá o IP fixo, não está mais DHCP e está habilitado o IP versão 6, tá ok? Vou para o lado, as atualizações estão feitas. As configurações de segurança aprimorada do Internet Explorer estão desativadas, fuso horário correto, Windows Defender ativado, que é a minha segurança, né? Então, a princípio, né? Tudo ok. Então, finalizamos aqui a nossa segunda aula com as configurações iniciais que devem ser feitas em qualquer servidor que você venha a montar, tá ok? Independente do serviço que você vai configurar, você tem que fazer dessa forma, tá legal? Então, finalizada a nossa aula, agradecemos pela presença de todos, contamos com a presença novamente de todo mundo na próxima aula e é sempre bom lembrar, esse curso é um curso diferenciado. A grande maioria que você encontra por aí, de forma gratuita, são cursos básicos e superficiais, de 10 a 15 aulas, onde você aprende realmente bastante coisa, mas não é assim, você não entra na estrutura interna do sistema, entendeu? E aqui nós vamos explicar passo a passo. Então eu prefiro fazer bastante aulazinha curta, mas que a gente consiga ver com calma cada detalhe, entendeu? Até para evitar que confunda a cabeça de vocês, porque afinal de contas são informações novas, entendeu? Tem muita gente que está assistindo aqui porque nunca trabalhou com servidor e está querendo de fato aprender a estruturar um servidor da forma correta. Então, já que é para fazer da forma correta, vamos aprender tudo sobre o Windows Servidor 2019, tá ok? Então, peço a vocês aí que se inscrevam no nosso canal, curtam o nosso vídeo, marquem o sininho das notificações e assistam o nosso curso completo de Windows Server 2019. Muito obrigado, até a próxima.